dia, boa tarde. Nós estamos aqui, então, no nosso ensino à distância e hoje o que iremos abordar, o assunto que iremos abordar, prende-se com, para dar continuidade à estrutura atómica dos átomos. Nós hoje vamos falar sobre os isótopos de um elemento. Portanto, para além disso, também iremos abordar a questão relacionada com a massa atómica relativa dos átomos. Vamos aqui relembrar alguns aspectos que foram também falados na última aula. Portanto, nós o que vimos foi que a representação dos átomos pode ser dada por uma representação esquemática ou simbólica que apresenta o símbolo químico do átomo, tem aqui o símbolo químico, e depois duas representações de dois números, o número atómico no canto inferior esquerdo ao símbolo químico e o número de massa no canto superior esquerdo ao mesmo símbolo químico. E o que é que estes dois números representam? Ora bem, o número atómico representa o número de prótons que um átomo daquele elemento contém e o número de massa representa o número de nucleões. Nucleões são as partículas que compõem o núcleo do átomo, ou seja, são os neutrões e os prótons. Portanto, isto é uma forma simples de representarmos o núcleo de um determinado átomo, dando a sua constituição subatómica. Como nós sabemos que o átomo é uma partícula eletricamente neutra, sabemos então, a partir desta representação, poderemos também saber o número de eletrões, porque será igual ao número de prótons, obviamente. Portanto, isto são tudo assuntos que foram abordados a semana passada, na última aula, e espero que tenham ficado bem presentes. Então, os elementos químicos possuem átomos que diferem no seu número de massa e apenas no seu número de massa, ou seja, o número atómico é igual, porque é o que caracteriza um elemento químico, é o seu número atómico, portanto o número de prótons, é isso que dá as propriedades àquele elemento químico. E então temos os isótopos, são átomos do mesmo elemento, mas que diferem no número de neutrões. E vamos ver aqui os três isótopos do átomo de hidrogênio. Cerca de 99,985%, esta é a abundância daquele isótopo. Portanto, o hidrogênio tem três tipos de isótopos, há três átomos diferentes de hidrogênio na natureza. Há o prótio, que é este, o hidrogênio 1, há o deutério, que tem esta representação, o hidrogênio 2, e o trítio, que tem esta representação simbólica. Então, em que é que eles diferem? Portanto, eles diferem na sua abundância, como veem, não é? O elemento o hidrogênio mais abundante, o átomo mais abundante do hidrogênio é este. É precisamente o átomo de hidrogênio que contém no seu núcleo um próton, como veem, número atômico 1, um próton, e não tem neutrões no seu núcleo. É o mais simples e é o mais abundante. Cerca de quase 100% dos átomos de hidrogênio têm esta constituição. No entanto, existem também átomos de hidrogênio que têm um próton no seu núcleo e um neutrão. Uma percentagem muito pequena, mas ela existe, porque este átomo é mais instável do que o outro, então ele decompõe-se naquele. Depois temos o hidrogênio 3, ou o trítio, que tem esta representação simbólica, portanto significa que tem um próton no seu núcleo e tem dois neutrões. Não é? O número de massa menos o número atômico dá-vos o número de neutrões. Portanto, se tivermos uma amostra de átomos de hidrogênio, quase 100% dessa amostra será átomos deste tipo. No entanto, existe ainda a considerar estes átomos de hidrogênio que também estão presentes.
numa percentagem muito menor. Então, relativamente à massa dos átomos, se eu vos perguntar qual é o átomo mais leve, certamente vocês todos saberiam. O átomo mais leve é o átomo de hidrogênio. Não é? Esse é o mais leve. Se virem na tabela periódica, o número atómico do átomo de hidrogênio é 1. Significa que tem um próton. Então, o átomo mais leve na natureza é o hidrogênio. Então, e relativamente ao oxigênio? Quantas vezes mais pesado será um átomo de oxigênio quando comparamos com aquele átomo mais leve que é o hidrogênio? Bem, é este o tema da aula de hoje. Então, há que falar aqui um pouquinho sobre aquilo que se dá o nome de massa atómica relativa. A massa atómica relativa é uma grandeza que representa o número de vezes que a massa de um determinado átomo é maior quando nós a comparamos com o padrão. E qual é esse padrão? Bem, o padrão nós poderíamos até usar como padrão o átomo mais leve de todos, mas na realidade o padrão que nós consideramos em química é 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Ou seja, é um valor muito, muito próximo da massa do átomo de hidrogênio, mas não é bem igual a 1. Esse é o valor unitário. O valor unitário é 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Portanto, todos os átomos têm a sua massa comparada com a massa deste padrão. É chamada a massa atómica relativa. E esta grandeza aparece na tabela periódica, está lá para cada um dos elementos químicos que nós conhecemos. Na tabela periódica está lá apresentada a massa atómica relativa de cada um dos átomos. Se vocês virem, no caso do hidrogênio, a massa atómica relativa não é exatamente igual a 1. É 1,00 qualquer coisa. Hão de ver, quando tiverem a tabela periódica à frente, hão de ver qual é a massa atómica relativa do átomo de hidrogênio. Então, quando nós olhamos para a tabela periódica, cada uma das quadrículas tem lá vários números presentes. Um deles é o número atómico. E os elementos químicos estão organizados na tabela periódica por ordem crescente do número atómico. É o que caracteriza o elemento. No caso do ferro, por exemplo, o número atómico é 26. Para além do número atómico, tem esta grandeza lá representada que é a massa atómica relativa. Então temos, para o caso do ferro, temos 55,85. Isto significa que um átomo de ferro é, em média, e temos que falar aqui de em média, 55,85 vezes mais pesado do que 1/12 de massa do átomo de carbono 12, que é o tal nosso padrão. Está bem? Portanto, as massas atómicas relativas de cada elemento, na tabela periódica, elas estão comparadas com a massa atómica relativa do padrão. E qual é esse padrão? É 1/12. Imaginem o átomo de carbono, neste caso o carbono 12, ele é, imaginem-no, dividido em 12 partes. Então, uma dessas partes é o nosso padrão, o nosso termo de comparação. A massa atómica relativa de um átomo tem em consideração a abundância relativa dos seus íons, dos seus isótopos, peço desculpa, dos seus isótopos. Agora, quando nós comparamos a massa atómica relativa dos átomos com a dos seus íons, varia muito pouco. Portanto, eles são praticamente iguais. Um átomo de oxigênio tem praticamente a mesma massa que o seu íon, o íon óxido. Porque a diferença aqui, estamos a falar da diferença de 2 eletrões. Ora, todos vocês sabem
que os eletrões são partículas muito pequenas, cerca de 2000 vezes menor em massa, quando a comparamos com a do próton. Portanto, em pouco difere a sua massa. Quando comparamos a massa do átomo de cálcio com a do respectivo íon, que é o íon diatómico dipositivo cálcio, também tem praticamente a mesma massa. Estamos a falar de uma diferença de 2 eletrões. Portanto, a massa de um átomo é praticamente igual ao do respectivo íon. A diferença reside no número de eletrões, cuja massa é muito pouco significativa. Há que falar aqui um pouquinho sobre a abundância isotópica e a massa atómica relativa. Então, como eu vos disse, os átomos têm íons e a diferença reside apenas no número de nêutrons. Então, quando nós calculamos a massa atómica relativa, ou quando a massa atómica relativa aparece representada na tabela periódica, essa massa atómica relativa tem em consideração a abundância isotópica dos isótopos do elemento. Vamos considerar a massa atómica relativa do magnésio. Na natureza existem 3 isótopos fundamentais do magnésio. O magnésio 24, o 25 e o 26. Nós distinguimos os isótopos pelo seu número de massa. Magnésio 24, 25 e 26. Então, a massa atómica relativa deste elemento magnésio vai ter em consideração a abundância relativa dos isótopos. Então, como é que se calculará a massa atómica relativa do magnésio? Será uma média ponderada das abundâncias dos diferentes isótopos na natureza. Então, será 79% da massa atómica relativa do isótopo magnésio 24, mais 11% da massa atómica relativa do isótopo magnésio 25 e adicionar a isso 10% da massa isotópica relativa do outro elemento químico. Portanto, será 79% da massa isotópica relativa do que está azul, não é? O magnésio 24, 11% da massa atómica relativa, neste caso da massa isotópica relativa deste magnésio, e 10% daquele. Portanto, é chamada uma média ponderada das massas atómicas relativas destes isótopos. Vamos ver um exemplo mais concreto. Determina a massa atómica relativa de uma amostra do elemento boro, tendo em conta as massas atómicas dos seus isótopos estáveis e as respectivas abundâncias isotópicas. Então, nós sabemos que, temos aqui a tabela, vemos que existe o boro 10 e o boro 11. A abundância do isótopo deste isótopo é 18,50%, portanto 18,50% de todos os átomos de boro serão deste tipo, e 81,50% é a abundância relativa do boro 11. Temos aqui as massas atómicas relativas de cada um deles, e então como é que se calcula a massa atómica relativa do elemento boro? Tem que se ter em consideração as abundâncias destes isótopos. Então, calculamos 18,50% desta massa atómica e adicionamos a isso 81,5% desta massa. E vai dar 10,82. Qual é o significado deste valor? Bom, significa que, em média, porque isto é uma média ponderada, portanto, em média, um átomo de boro é, em média, a sua massa
é 10,82 vezes maior, a sua massa é que é maior, atenção, não é o tamanho do átomo, é a sua massa, quer dizer que ele é mais pesado, 10,82 vezes mais pesado em média do que o padrão. E qual é o padrão? Novamente, é 1/12 do átomo de carbono 12, 1/12 da massa do átomo de carbono 12. E agora, qual será a massa molecular relativa? Quantas vezes é que uma molécula será mais pesada do que o padrão? Então, entramos aqui com o cálculo da massa molecular relativa. Qual será a massa de uma molécula de água? Calculamos a massa molecular relativa, que representa o número de vezes que uma molécula é mais pesada do que o padrão. E o padrão, eu estava a querer simplificar aqui, mas eu não vou simplificar isto, tá bem? Mais pesada do que o padrão. Qual é o padrão? 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Este é o nosso padrão. Então, calcular a massa molecular relativa da molécula de água. Teremos que considerar os 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Portanto, é só somar as massas atómicas relativas de cada um daqueles elementos, de cada um dos átomos presentes na molécula. 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio. Estes valores estão na tabela periódica, encontram-se na tabela periódica. Este valor significa que, em média, e falta-me aqui esse valor, esse termo. É importante dizermos que é em média, porque é uma média ponderada. Então, vejam, a massa molecular relativa é o número de vezes que aquela molécula é mais pesada do que o padrão. A massa molecular relativa será 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio mais a massa atómica relativa do oxigênio. Vamos à tabela periódica e vemos estes valores. Estes valores encontram-se na tabela periódica. Significa que, em média, a molécula de água é 18,02 vezes mais pesada do que o meu padrão. E pronto. Por hoje é tudo. Continuem a ver os vídeos que estão em baixo nos links que vos deixei e passem os apontamentos, mantenham o vosso caderno diário atualizado e em dia para não se perderem.